A reserva no Meridian estava marcada para as 19 horas, o horário de maior movimento, quando o restaurante estava mais animado. O ar vibrava com conversas sobre postas, o tilintar dos talheres nos pratos e o ocasional chiado das frigideiras vindas da cozinha aberta. As luzes refletiam nas mesas de madeira polida, dando ao ambiente um brilho quente dourado, e o aroma de alho, manteiga e ervas frescas se espalhava pelo salão de maneira tentadora. Minha irmã Claire havia escolhido o restaurante. Sem dúvida, o melhor lugar de frutos do mar da cidade, ela havia enviado por mensagem no início da semana. Perfeito para um jantar comemorativo. Você vai adorar. Eu apenas respondi com uma confirmação simples, sentindo-me um pouco ambivalente quanto à pompa do evento, mas disposto a acompanhar pelo bem da família. Tyler, meu filho de 14 anos, ocupava o assento ao meu lado. Ele era magro, com ombros começando a se alargar e uma energia inquieta que o fazia se mexer constantemente no banco. Do outro lado, as filhas gêmeas de Claire, Sophia e Emma, ambas com 16 anos, já folheavam os cardápios com a facilidade de quem frequenta restaurantes com regularidade, os olhos percorrendo as descrições como se decorassem cada iguaria. Nossa mãe, sempre elegante e meticulosa, tomou seu lugar habitual à cabeceira da mesa. Óculos de leitura equilibrados delicadamente no nariz, ela estudava a carta de vinhos com a seriedade de uma sommelier avaliando uma safra rara. O lagosta principal daqui é absolutamente fenomenal, comentou Claire, com tom casual, mas carregando um orgulho evidente. Mantinha os olhos no cardápio, embora seu entusiasmo pelo prato se revelasse na leve curva do sorriso. Eles trazem fresca toda manhã. Sophia, Emma, vocês deveriam considerar a travessa de lagosta é servida com manteiga derretida e todos os acompanhamentos tradicionais. Tyler inclinou-se para a frente, apertando os olhos diante da descrição detalhada. Posso pedir também? Perguntou, curioso com a riqueza da descrição. Soava decadente, até indulgente. O olhar de Claire passou para ele, depois para mim, e voltou ao cardápio. Isso é, um pouco caro, disse com cautela, a voz baixa. Por quê? Perguntei, intrigado com sua hesitação. Para todos, respondeu ela, finalmente levantando o olhar. Estamos comemorando a aceitação da Sophia e da Emma nas faculdades que escolheram como primeira opção. O foco deve ser nelas. O resto de nós pode manter algo mais simples. A expressão de Tyler se torceu em confusão. Mas você acabou de sugerir a lagosta. Não são elas que estão sendo celebradas? Exatamente, disse Claire suavemente. Regras diferentes se aplicam. Naquele momento, nossa atendente chegou. Ashley, uma jovem de olhos vivos e postura profissional natural, nos cumprimentou. Reconheci-a imediatamente, eu havia supervisionado sua contratação apenas alguns meses atrás. Ela mantinha o equilíbrio perfeito entre cortesia e eficiência, oferecendo um sorriso sem prolongar-se desnecessariamente. Boa noite a todos, disse Ashley. Posso começar servindo as bebidas? Claire pediu uma garrafa de chardonnay gelada para a mesa, com a voz firme e autoritária. A rolha estalou com um leve suspiro de celebração, e o aroma do vinho se misturou ao perfume intenso do restaurante, prometendo uma noite de indulgência. Mamãe girou o líquido cristalino em sua taça de martini, observando a azeitona girar preguiçosamente antes de tomar um pequeno gole. As gêmeas, Sophia e Emma, levantaram suas taças de água com gás, gotas escorrendo pelas laterais devido à condensação, com a fatia fina de limão apoiada na borda. Tyler se remexeu nervosamente na cadeira, a expectativa brilhando nos olhos enquanto Ashley se voltava para ele. E para você, jovem? Perguntou ela, caneta pronta sobre o bloco de anotações. Antes que Tyler pudesse responder, a voz de Claire cortou o ar, firme e intransigente. Só água da torneira para ele. Copo normal. Nada de luxo. Os ombros de Tyler se curvaram levemente, a luz nos olhos dele apagando-se por um instante, mas ele permaneceu em silêncio, encarando a superfície polida da mesa como se ela pudesse lhe oferecer algum refúgio. Ashley assentiu educadamente e fez uma pequena anotação em seu bloco antes de se afastar. Inclinei-me para Claire, baixando a voz. Isso foi desnecessariamente duro. O quê? Estou tentando evitar gastos exagerados, respondeu ela, desviando o olhar para o cardápio. Você sabe como as contas ficam absurdas nesses lugares. Nem todos merecem o mesmo tratamento. Franzi a testa, absorvendo suas palavras.
Você acabou de gastar $75 em uma garrafa de Chardonnay para a ocasião. Exatamente. Alguns de nós estamos aqui para celebrar, e outros, apenas estão no passeio, disse Claire, com tom casual, quase ensaiado. O olhar de Tyler permaneceu na taça de água vazia à sua frente. Extras, continuou ela, como se estivesse lendo uma linha de um roteiro. Pense nisso como um filme. Personagens principais recebem os holofotes, os coadjuvantes dão contexto, e depois aos figurantes. Extras. Presentes, mas despercebidos. Mamãe apoiou o cardápio sobre a mesa com deliberada calma, alisando as bordas com os dedos. Claire tem razão, Amanda, disse suavemente, embora sua voz carregasse o peso da autoridade. Tyler precisa entender que isso é sobre Sofia e Emma. As conquistas delas são o foco. Nem todos na mesa receberão a mesma atenção. Ashley voltou, carregando a bandeja com cuidado. As taças de vinho brilhavam sob a luz do teto enquanto ela servia mamãe e Claire, o líquido captando reflexos como âmbar líquido. Ela colocou as águas com gás das gêmeas à frente delas, pequenas bolhas dançando até a superfície. Então, com um gesto sutil que parecia quase teatral em sua desdém, colocou um copo de água simples diante de Tyler. O copo deslizou pela superfície polida da mesa com um leve arranhar, um gesto deliberado que tornava o momento doloroso. Tyler o pegou sem olhar para ninguém, erguendo silenciosamente como se fosse apenas um adereço em uma peça. Vamos fazer os pedidos? Perguntou Ashley, com voz suave, quebrando o silêncio tenso. Sim, disse Claire, exalando certeza. As gêmeas vão querer cada uma travessa principal de lagosta, com manteiga derretida e batatas assadas com alho. Mamãe, você vai querer o robalo, e as vieiras serão para você. Ashley anotou tudo, lançando um olhar para mim, esperando. E para você? A travessa de lagosta também, por favor, respondi automaticamente. Antes que eu pudesse sugerir uma alternativa, Claire interveio novamente. Ele está bem com água, disse firmemente, olhando para Tyler, que mantinha os olhos baixos sobre a mesa. A hierarquia sutil havia sido estabelecida, e a mesa encontrou seu ritmo. Os talheres tilintavam levemente contra os pratos, e o murmúrio ambiente do restaurante nos envolvia, lembrando que éramos apenas mais uma mesa em um salão lotado, cada um desempenhando seu papel. Tyler levou o copo aos lábios, a água fria da torneira fazendo pouco para aliviar a crescente consciência das linhas invisíveis traçadas ao seu redor. Não vamos pedir nada para ele, declarou Claire, com um tom quase casual, como se estivesse fazendo uma afirmação comum. A caneta de Ashley pairou sobre o bloco de anotações, uma pausa leve que pareceu se estender mais do que o necessário. Desculpe, nada mesmo. Perguntou Ashley suavemente, a hesitação traindo seu desconforto. Claire assentiu, firme. Ele pode comer em casa mais tarde. Não alimentamos extras. A voz dela carregava uma calma estranha e objetiva, como se estivesse apenas comentando sobre o tempo lá fora, em vez de anunciar um desdém deliberado. Os olhos de Ashley se voltaram para mim. Houve um lampejo de compreensão, um reconhecimento silencioso de que ela percebia a injustiça do momento. Ainda assim, seu treinamento e profissionalismo a mantiveram serena. Ela esperou, aguardando minha resposta, mantendo a compostura perfeitamente. Encontrei o olhar de Claire do outro lado da mesa e deixei um pequeno sorriso tocar meus lábios. Anotado, disse. O que quer dizer com isso? Ela perguntou, erguendo uma sobrancelha, com um tom curioso, mas levemente irritado. Significa que eu ouvi você? Respondi com tranquilidade. Pode continuar. Ashley recolheu nossos cardápios e saiu silenciosamente, o leve estalo de seus saltos se desfazendo no murmúrio de fundo do restaurante. Tyler permaneceu imóvel ao meu lado, as mãos envoltas frouxamente em torno do copo de água, olhando como se tentasse memorizar cada ondulação e reflexo. Do outro lado da mesa, Sofia e Emma trocavam olhares rápidos. Seus sorrisos eram contidos, o desconforto escondido atrás de uma polida contenção. Logo, os primeiros pratos chegaram. Uma bandeja de ostras apareceu diante das gêmeas, brilhando com umidade e cuidadosamente arrumada sobre gelo picado, cada molusco cintilando sob a luz suave do restaurante. Os olhos de Tyler seguiram o movimento da atendente, fixando-se nos pratos sem dizer uma palavra. Ele observava enquanto os outros provavam os frutos do mar delicados, o aroma salgado flutuando até ele, tentador e inalcançável.
Permaneci em silêncio também, deixando que o aroma delicado e os gestos cerimoniosos da degustação se espalhassem ao meu redor sem interferência. Amanda, você não vai comer nada? Perguntou mamãe, baixinho, notando o aperitivo intacto à minha frente. Não estou com muita fome, murmurei, observando os dedos de Tyler traçarem a borda do copo. Como quiser, disse mamãe, dando de ombros com um mais leve toque de resignação. Mas para o resto de nós, então. A conversa ao redor continuou naturalmente, como se a presença de Tyler fosse irrelevante. Claire falava animadamente sobre os próximos passos das gêmeas na faculdade, as cartas de aceitação para programas altamente competitivos da Costa Leste sendo o centro da discussão. Mamãe intervinha com orgulho, suas palavras pontuadas por acenos de aprovação e risadas ocasionais, enquanto as gêmeas absorviam toda a atenção com satisfação radiante. Tyler bebia sua água silenciosamente, a boca apertada, os olhos acompanhando os movimentos dos adultos e o brilho dos talheres. Cada tilintar de garfos contra os pratos parecia amplificado em sua consciência, um lembrete sutil da exclusão que enfrentava. Quando os pratos principais chegaram, a atendente colocou cuidadosamente as travessas de lagosta diante de Sofia e Emma, descrevendo suavemente cada componente, as batatas douradas assadas, a manteiga em um pequeno ramiquim, a garra delicadamente quebrada para facilitar o acesso. As gêmeas sorriram educadamente e agradeceram, com a empolgação quase contida. Tyler apenas encarava o espaço vazio à sua frente, um silencioso testemunho de uma celebração da qual ele não podia desfrutar plenamente. O robalo chegou primeiro, reluzente sob a luz suave, com a pele crocante perfeitamente caramelizada. As vieiras de mamãe estavam dispostas como pequenas joias no prato, cada uma selada a um dourado delicado. Minha travessa de lagosta permanecia intacta à minha frente, a casca brilhando, a manteiga ainda soltando um leve vapor no ramiquim. Do outro lado da mesa, o prato de Tyler permanecia vazio, em nítido contraste com as cores e texturas ricas ao redor. Ele observava enquanto suas primas abriam ansiosas as caldas de lagosta, a carne branca e macia surgindo em tiras perfeitas. Cada pedaço era mergulhado cuidadosamente na manteiga quente, inalando o aroma antes de provar. Os olhos de Sofia se arregalaram, um suspiro de surpresa escapando de seus lábios. Meu Deus, isso é incrível! Exclamou, com a voz carregada de surpresa e satisfação. Emma aproximou o prato de Claire, oferecendo uma mordida. Mamãe, você precisa provar isso, acrescentou, os cantos da boca se curvando em antecipação. Claire aceitou o pedaço, mastigando lentamente, saboreando o sabor rico e amanteigado. Seu aceno de cabeça foi lento e deliberado. Absolutamente vale cada centavo, declarou, a afirmação pontuada por um suspiro satisfeito. Tyler ergueu o copo para mais um gole de água, o olhar fixo na cena, o tilintar dos talheres e o murmúrio suave das conversas ao redor intensificando a consciência de sua exclusão. Seus pequenos dedos batiam levemente na borda do copo, um eco rítmico e discreto de frustração. Então, da cozinha, o chefe Michael apareceu. O homem se movia com propósito, uma presença confiante mesmo em meio ao caos do serviço de jantar. Fazia suas rondas habituais durante o horário de pico, conferindo cada mesa e garantindo que cada prato atendesse aos seus padrões rigorosos. Seus olhos percorreram a sala até pousarem em nosso estande. Eu me levantei, ajustando a postura e projetando a voz para que chegasse ao outro lado do salão. Chefe, poderia se juntar a nós por um momento? As sobrancelhas de Michael se ergueram surpresas, mas ele se aproximou, cuidadoso e atento. Certamente. Está tudo do seu agrado? Os sabores estão excepcionais, como sempre disse, gesticulando em direção à mesa. Queria que conhecessem minha família. Esta é minha irmã, Claire, minha mãe, Patrícia, minhas sobrinhas, Sofia e Emma, e meu filho, Tyler. Michael cumprimentou cada pessoa calorosamente, acenando educadamente, antes de voltar sua atenção para mim, com uma pergunta pairando no olhar. Michael está à frente da cozinha do Meridian há quase 2 anos, continuei, com a voz calma, mas carregada de peso. Sua habilidade é extraordinária, e temos sorte de tê-lo guiando a direção culinária daqui. Obrigado, respondeu Michael cuidadosamente, com um leve traço de orgulho no tom. Os negócios estão prosperando, como deveriam. Deixei um pequeno sorriso se formar nos meus lábios, lançando um olhar para Claire. Na verdade, devo esclarecer algo. Meu envolvimento vai além do investimento, sou a única proprietária do Meridian. Comprei-o integralmente há 18 meses.
Michael responde diretamente a mim, assim como todo funcionário que vocês veem aqui esta noite. Um arrepio de espanto percorreu a mesa. O garfo de Claire congelou no ar, seus olhos se arregalando. O quê? Sussurrou, a descrença evidente na voz. Eu sou dona de todo este restaurante, continuei o prédio, o negócio, cada detalhe operacional. Quando você fez esta reserva, Claire, você marcou uma mesa no meu estabelecimento. Mamãe apoiou a taça de vinho sobre a mesa com firmeza, o som seco cortando o silêncio que de repente se instalara ao redor. Seu olhar era firme, impenetrável, e a gravidade da revelação pairava sobre nós como um peso invisível. Tyler me encarava com os olhos arregalados, a tensão da sala refletida na linha rígida de seus ombros. Ao nosso redor, o murmúrio suave dos outros clientes continuava, alheio, mas nosso estande havia se transformado. O ar estava carregado de uma mistura de choque, percepção e conflito não dito, com a lagosta e as vieiras de repente ofuscadas pela verdade incontestável que eu acabará de revelar. Amanda, isso, é verdade? A voz de Claire vacilou, mal passando de um sussurro, como se falar mais alto pudesse quebrar a frágil ilusão que ela tinha sobre nossas vidas. Totalmente verdade, disse, mantendo o tom calmo, porém firme. Eu sou a dona do Meridian. Também administro 2 outros restaurantes na cidade, o The Harborville e o Lucius. Esses são meus negócios. Ashley, que observava discretamente de uma mesa próxima, congelou no meio do passo, ainda segurando o bloco de anotações. Apontei para ela. Ashley, poderia, por favor, explicar à minha família quem eu sou? Ela hesitou por um instante, a ansiedade brilhando nos olhos, mas o profissionalismo rapidamente assumiu o controle. Esta é Amanda Foster, disse claramente, projetando autoridade suficiente para chamar atenção. Ela é a proprietária do Meridian Restaurant Group. Ela é dona deste restaurante e de outros 2 na cidade. Ela é minha chefe. Obrigada, Ashley, falei, dando um pequeno aceno de aprovação. Virei-me para Claire, com a expressão firme. Então, quando você disse, não alimentamos extras e deslizou um copo de água para o meu filho e seu sobrinho, você estava dizendo à minha funcionária para não servir meu filho no meu próprio restaurante. Em um jantar que você organizou, em um lugar que é meu. O rosto de Claire mudou de cor, um gradiente impressionante do branco pálido ao vermelho intenso, enquanto o constrangimento e a percepção se instalavam. Eu não sabia, gaguejou, a voz tensa e defensiva. Você não sabia, repeti, deixando as palavras pairarem no ar. Porque você nunca perguntou. Assumiu que eu ainda estava lutando, vivendo de salário em salário. Assumiu que era aceitável trazer sua família aqui, pedir travessas de lagosta de $60 para suas filhas, uma garrafa de vinho de $75, aperitivos para toda a mesa e depois decidir que meu filho de 14 anos não merecia absolutamente nada. Você o julgou um extra. Um personagem de fundo. Literalmente deslizou um copo para ele como se ele fosse invisível como um cão perdido. Os dedos de Tyler se apertaram em torno da borda do copo de água, e pude ver a mistura de dor e incredulidade refletida em seus olhos. Ele olhou para a mesa, em silêncio, mas cada linha de sua postura gritava a indignação que sentia. Amanda, me desculpe, sussurrou Claire, vacilante. Eu não quis dizer que você devia saber seu lugar. Algumas pessoas são personagens principais, e outras são extras. Balancei a cabeça lentamente, deixando minha decepção se instalar, permitindo que cada palavra atingisse seu alvo. Você não apenas atribuiu papéis a estranhos em uma história, você os atribuiu à sua própria família. Você rotulou seu próprio sobrinho como menos digno. É sobre isso que estou falando. É isso que importa. Mamãe finalmente encontrou a voz, suave, mas tentando soar autoritária. Amanda, talvez não seja necessário. Na verdade, é necessário, interrompi, desviando meu olhar para ela. Porque você a apoiou. Você disse ao seu neto que ele deveria saber seu lugar em um jantar celebrando suas primas. Você concordou com a avaliação de Claire de que ele é figurante, um extra, sem direito a uma refeição simples. A mesa ficou em silêncio. Até o leve tilintar dos talheres pareceu mudo, engolido pelo peso das minhas palavras. A mão de Tyler não tremia mais em torno do copo, mas repousava, tensa, sobre a mesa.
As gêmeas trocaram olhares desconfortáveis, sem saber para onde olhar, enquanto o maxilar de Claire se tensionava e seus olhos desviavam, incapazes de encontrar os meus. O sutil murmúrio do restaurante, o riso baixo, o tilintar distante de copos, o leve arrastar dos garçons de repente parecia um pano de fundo indiferente à confrontação que se desenrolava em nosso estande. Pela primeira vez, a atmosfera de celebração mudou, substituída pela dura realidade de suposições não ditas, hierarquias familiares e as consequências de comportamentos não controlados. Virei-me para Michael, que havia parado próximo, sua jaqueta de chefe impecável brilhando sob a luz quente do teto. Chefe, meu filho gostaria de fazer um pedido agora. Tyler ergueu o olhar lentamente, e pude perceber o leve brilho de lágrimas em seus olhos. Seus lábios tremiam levemente enquanto falava, quase em um sussurro. Ah, travessa de lagosta. Olhei para Michael com uma autoridade tranquila. A travessa de lagosta para meu filho, por favor. E prepare os acompanhamentos de reserva especial mac and cheese trufado, aspargos grelhados e o bolo de chocolate com lava para a sobremesa. Também faça um dos seus pratos fora do cardápio só para ele. Você escolhe. Qualquer coisa que um garoto de 14 anos, que acabou de ser chamado de extra, apreciaria. Os olhos de Michael se estreitaram com um leve sorriso. Tenho exatamente a coisa certa em mente, disse. Vou garantir que fique perfeito. Cuidarei pessoalmente. Depois que ele se dirigiu à cozinha, recostei-me na cadeira, deixando o peso do momento assentar. O suave murmúrio das conversas no restaurante parecia se intensificar ao nosso redor. Alguns clientes próximos se inclinaram ligeiramente para a frente, sussurrando entre si, curiosos, virando discretamente a cabeça em direção à nossa mesa. Amanda, por favor. A voz de Claire estava baixa, quase implorando. Isso é humilhante. Inclinei-me levemente para ela, a voz calma, mas com uma ponta de firmeza. Interessante que você se sinta humilhada. Como acha que Tyler se sentiu, vendo suas filhas devorarem lagosta enquanto ele só tinha água da torneira? Sendo chamado de extra? Eu peço desculpas, murmurou, a voz vacilando. Você se desculpou apenas depois de descobrir que eu sou dona do restaurante, rebati, mantendo o olhar firme. Você teria dito alguma coisa se ainda acreditasse que eu era uma mãe solteira em dificuldades, vivendo de salário em salário? Ela não respondeu. Mamãe pigarreou, tentando intervir. Amanda, talvez isso seja algo que devêssemos discutir em particular. Não, mamãe, interrompi firmemente. Vamos discutir isso aqui. Agora. Você precisa entender uma coisa. Deixei a respiração fluir lentamente antes de continuar. Passei 6 anos construindo um negócio de restaurantes do zero. Comecei com um único food truck, trabalhando 90 horas por semana, aprendendo cada detalhe da indústria. Comprei meu primeiro restaurante há 3 anos. Desde então, expandi, dominei cada aspecto operacional e me tornei extremamente bem-sucedida. Claire piscou rapidamente, a boca se abrindo ligeiramente. Você nunca nos contou, disse, a voz tensa. Porque vocês nunca perguntaram, respondi com calma. Estavam ocupadas demais assumindo que eu estava falhando. Ocupadas demais ensinando às suas filhas que algumas pessoas importam mais que outras. Ocupadas demais garantindo que Tyler soubesse que ele só poderia ficar em segundo plano. Enquanto minhas palavras pairavam, o primeiro prato de Tyler começou a chegar. Michael havia preparado uma travessa menor e elegante de lagosta, a casca vermelha brilhando sobre o prato branco. Ao lado, uma generosa porção de mac and cheese trufado borbulhava com perfeição dourada, o aroma intenso e inebriante. Finos talos de aspargos grelhados repousavam cuidadosamente ao lado de um mini hambúrguer de wagyu, suculento e macio, o cheiro saboroso envolvendo os sentidos de Tyler. Os olhos de Tyler se arregalaram à medida que cada prato era colocado diante dele, sua expressão uma mistura de admiração e descrença. Ele inalou lentamente, o aroma de manteiga, queijo e carne selada enchendo suas narinas. Pela primeira vez naquela noite, a tensão em seus ombros cedeu, substituída por uma expectativa silenciosa enquanto ele estendia a mão para o garfo. Ao redor da mesa, a atmosfera mudou. O rosto de Claire estava pálido, os lábios pressionados firmemente, enquanto a mão de mamãe pairava sobre a taça, os olhos percorrendo suas filhas e a mim.
O suave murmúrio de atividade do restaurante tilintar de copos, conversas baixas, o leve chiado da cozinha parecia distante, quase silencioso, como se o mundo se estreitasse para o estande onde uma verdade há muito ignorada finalmente estava sendo reconhecida. Isso parece incrível, murmurou Tyler, a voz carregada de admiração enquanto estendia a mão para a lagosta, o vapor subindo em delicados fios e levando o aroma rico e amanteigado até seu nariz. Aproveite, disse suavemente, observando seus olhos se iluminarem com a alegria de finalmente ser reconhecido, não como um extra, mas como alguém merecedor. Então voltei minha atenção para Clary, cuja postura estava rígida, os dedos agarrando a taça de vinho como se fosse um salva-vidas. Inclinei-me levemente para a frente. A conta de hoje à noite será, interessante, disse com calma. Até agora, sua mesa acumulou aproximadamente $400. Aquela garrafa de vinho de $75, as travessas de lagosta a 60 cada. Você prefere que eu pague, ou assumirá a responsabilidade? O rosto dela empalideceu, o pânico brilhando nos olhos. Eu pensei, supus que você... Você supus que eu pagaria porque sou dona do restaurante? Interrompi, deixando cada palavra cair deliberadamente. O mesmo lugar onde você disse ao meu filho que ele era um extra. Onde um copo de água foi deslizado para ele como se ele estivesse abaixo de você? Amanda, por favor, murmurou, uma tentativa fraca de salvar a dignidade. Levantei-me, a voz firme, sem deixar espaço para a negociação. Tyler, pegue sua comida. Vamos nos deslocar. Apontei para a sala de jantar privada nos fundos. Ashley, por favor, prepare uma mesa isolada para dois e traga a conta desta mesa. Espera, Claire saltou, a voz se elevando. Você não pode simplesmente nos deixar com uma conta de $400. Observe-me, disse calmamente, embora meu tom carregasse uma ponta inconfundível de firmeza. Você trouxe sua família para celebrar suas filhas. Delineou quem importa e quem não importa. Quem é personagem principal e quem é extra. Você já aproveitou sua refeição de celebração. Agora é hora de pagar por ela. Eu não tenho esse tipo de dinheiro agora, protestou, a voz carregando uma nota de desespero. Então, talvez da próxima vez, deva pensar duas vezes antes de pedir travessas de lagosta de $60 e vinho de 75 enquanto classifica uma criança como indigno de sustento. Acenei para Ashley, que se adiantou prontamente. A conta, por favor. Tyler e eu atravessamos a sala de jantar, o piso de madeira polida ecoando suavemente sob nossos passos, entrando na sala reservada dos fundos que eu havia projetado para clientes de alto perfil. A iluminação suave lançava um brilho gentil, e um sutil perfume floral pairava no ar, um contraste marcante com a atenção deixada para trás. Ashley chegou rapidamente com os pratos de Tyler, colocando-os cuidadosamente diante dele. Os acompanhamentos adicionais, escolhidos para agradá-lo, completavam a refeição, um pequeno gesto de cuidado e reconhecimento após a humilhação que ele havia sofrido. Tyler olhou ao redor do espaço silencioso e privado, depois encontrou meus olhos. Mamãe, por que a tia Clary me chamou de extra? Respirei fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Porque algumas pessoas medem o valor pelos outros pelo dinheiro, status ou aparências. Elas acreditam que algumas pessoas são importantes, enquanto outras estão apenas lá. Ela estava errada, Tyler. Muito errada. Ele franziu a testa, considerando minhas palavras, e depois olhou para a travessa à sua frente. Mas você é dona deste lugar. Isso faz de você importante, certo? Balancei a cabeça suavemente. Ter um restaurante não define quem você é. Trabalho duro pode abrir oportunidades, sim, mas a verdadeira importância vem de quem você é por dentro. Ser gentil, atencioso, inteligente e decente, essas são as qualidades que tornam alguém significativo, não a mesa em que se senta ou o preço da comida que pede. Tyler pegou o garfo e deu uma mordida ansiosa na lagosta. Isso é incrível, disse, o sabor trazendo um sorriso genuíno ao rosto. Seus olhos brilhavam enquanto mastigava pensativamente. Realmente delicioso. Sorri de volta, sentindo o calor do momento contrastar fortemente com a tempestade que acabávamos de deixar para trás. Ao nosso redor, o mundo parecia mais silencioso, mais calmo. Tyler tinha sido visto, reconhecido e valorizado finalmente, não como um extra, mas como o personagem principal da sua própria história. Muito bem, disse, com a voz suave, porém firme. Coma à vontade.
Este também é seu restaurante. Os olhos de Tyler se iluminaram, e ele mergulhou na comida com entusiasmo, fazendo-me sorrir. O aroma amanteigado da lagosta e da trufa se misturava no ar, rico e inebriante, enquanto a delicada doçura do bolo de chocolate com lava esperava pacientemente ao lado. Através da divisória de vidro, pude ver Clara e mamãe envolvidas em uma troca acalorada. As mãos de mamãe vasculhavam a bolsa, provavelmente procurando um cartão de crédito ou calculando os estragos. As gêmeas permaneceram imóveis, bochechas coradas, claramente mortificadas pelo caos que se desenrolava. Mesmo à distância, eu podia sentir a tensão irradiando delas, rígida e desconfortável como o tecido de uma poltrona muito cheia. Ashley se aproximou da nossa mesa silenciosamente, apoiando seu bloco de anotações com um sorriso educado. Pediram para eu avisar que eles já foram, disse. A conta foi paga. Também queriam que eu dissesse que estão arrependidos. Eles disseram isso diretamente para você ou devo transmitir? Perguntei, arqueando uma sobrancelha. Disseram para mim, senhora. Pediram para eu passar. Assenti e dei a ela um pequeno e genuíno sorriso. Obrigada, Ashley. E agradeço por você estar aqui. Sinto muito que tenha tido que presenciar tudo isso. Ashley deu de ombros levemente, com um lampejo de divertimento nos olhos. Para ser honesta, senhora, foi meio satisfatório ver você lidar com tudo. O que disseram sobre seu filho foi horrível. Depois que ela se afastou, Tyler enxugou as mãos no guardanapo e olhou para mim, uma sombra de incerteza na expressão. Eles vão te odiar agora? Talvez por um tempo, disse, mantendo a voz calma. Mas Tyler, preciso que você entenda algo importante. Você nunca é um extra. Nem na sua própria vida. Nem na história de outra pessoa. Você é o personagem principal da sua própria história. Quem te trata como menos não merece um papel nela. Nem mesmo a família. Especialmente a família, porque eles deveriam saber melhor. Os olhos de Tyler se suavizaram, e ele deu outra mordida na lagosta, a manteiga quente cobrindo os lábios enquanto saboreava. A riqueza da refeição parecia refletir o peso da lição que ele estava absorvendo. Comemos lentamente, aproveitando cada prato à travessa de lagosta, os acompanhamentos e, finalmente, o decadente bolo de chocolate com lava, quase bom demais para dividir. Tyler nunca havia comido tanto de uma vez, e eu observava com um orgulho silencioso, saboreando tanto a comida quanto o momento de empoderamento. Quando saímos do Meridian, o relógio marcava quase 10 horas. As luzes da cidade lançavam um brilho suave sobre o painel enquanto dirigíamos, o som dos pneus no asfalto trazendo uma sensação de calma depois da tempestade emocional daquela noite. Tyler ficou em silêncio por vários minutos, perdido em seus pensamentos. Finalmente, ele falou. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Pode, respondi, olhando para ele. Você realmente comprou 3 restaurantes? Comprei, respondi, a lembrança das longas noites, planilhas intermináveis e vitórias conquistadas ainda viva na minha mente. Isso é, muito legal, disse ele, um pequeno sorriso surgindo nos lábios. Obrigada, meu querido, respondi, retribuindo o sorriso. Ele fez uma pausa, depois acrescentou. E você deu o nome de um deles de Lucius, em homenagem à sua avó. A mãe da sua mãe. Aquela que sempre dizia que eu era especial. Exatamente, confirmei. Ela teria adorado ver você aproveitar aquela lagosta hoje à noite. O sorriso de Tyler se alargou, com um brilho travesso nos olhos. Acho que ela teria gostado ainda mais de ver você colocar a tia Clary no lugar dela. Ele provavelmente estava certo. Algumas lições não se aprendem silenciosamente, mas com clareza e força. Algumas pessoas aprendem a saber seu lugar. Outras aprendem a dominar o lugar. Hoje à noite, meu filho aprendeu a diferença à mesa de um restaurante, com uma travessa de lagosta perfeitamente preparada em um prédio que eu possuo. Enquanto isso, sua tia descobriu que, às vezes, os extras são que escrevem os cheques e às vezes eles simplesmente são cancelados.